E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, do segundo livro de Samuel, leremos o capítulo 16. Senhor, aqui está a tua palavra, dá minha compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa, Senhor, toda a nossa família tenha acesso à intimidade com o Senhor. Senhor, possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor em espírito e em verdade. Nos faz mais e mais conforme fizeste Josué, quando o aconselhaste, se forte e corajoso. O Senhor venceu a tudo. Nos dá a felicidade plena da intimidade com o Senhor para que possamos viver fortalecidos pelo Teu amor, favor e poder em todo o tempo. Nos leva e nos traz em paz e segurança para cada um dos lugares que temos de ir. Retira de nós toda e qualquer ansiedade, Senhor, porque se temos ao Senhor, nada temeremos. Ninguém pode com aquele que tudo pode, o Senhor. O Senhor é o mesmo, foi, é e para sempre será. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra. E possamos ser instrumento do Senhor de modo direto e indireto para que mais pessoas acessem a sua palavra e se façam na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, Senhor, porque é perfeita. Tudo isso te pedimos, tudo isso te agradecemos, no poderoso e precioso nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, Jesus o Cristo, em o nome do Espírito da Verdade, Deus conosco, em o nome do Senhor. Abençoa, Senhor, a minha esposa, as nossas gerações, aos nossos familiares consanguíneos, família cristã, a nossa vizinhança, todos que tenhamos contato no dia de hoje. Continua levantando pessoas como instrumento do Senhor nas nossas vidas e que sejamos também fortalecidos pelo teu amor, favor e poder para estar fortes e aptos o suficiente, prósperos, sábios e ricos o suficiente para ser instrumento do Senhor também na vida de outras pessoas. Tudo isso te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Bem, temos no capítulo 16, do segundo livro de Samuel, 23 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo o que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Tendo chegado o rei Davi a Barim, repetindo o 5º versículo, tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita? Deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo
do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Husai, o arquita, amigo de Davi, Absalão, disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Husai: É assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Husai a Absalão: Não, mas àquele a quem o Senhor elegeu, e todo esse povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei, e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu? Porventura não seria diante do seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai que deixou para cuidar da casa, e, ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Repetindo o 23º e último versículo do capítulo 16 do segundo livro de Samuel, que nos diz: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel para Davi como para Absalão. E por meio desses 23 versículos nos fala o capítulo 16 acerca de Davi e Ziba, com ênfase no versículo 1 ao 4. Davi é amaldiçoado por Simei, da casa de Saul, do 5º versículo ao 14º. Husai professa lealdade a Absalão, do 15º versículo ao 19. Absalão e as concubinas de Davi, do 20º até o 23º versículo. Da mesma forma que Aitofel se aproximou de Absalão, por vezes algumas circunstâncias tolas ou todas se aproximam de nós, e tal qual a reação de Davi com Simei e as suas maldições, também bom é que tenhamos o discernimento de buscar interpretar o que nos acontece do ponto de vista da sabedoria divina, porque boa parte das vezes é um exercício necessário para que a gente cresça em intimidade com o Senhor. Nem todo aquele que nos amaldiçoa nos faz mal, e nem todo aquele que se aproxima para nos dar bom conselho quer o nosso bem. Possamos estar atentos, então, tal qual no exercício do conhecimento desse capítulo. Simei se aproximou desejando mal, e num máximo que conseguiu foi fazer Davi ter uma reflexão acerca de como isso era uma oportunidade vinda de Deus para que ele visse os seus próprios defeitos e, quem sabe, não encontrasse, como foi mesmo dito por ele, a misericórdia do Senhor. Já Absalão acha que encontrou um amigo recebendo bom conselho, e na realidade sabemos por que é que ele ficou sob a instrução de quem. Que Deus continue a nos abençoar com seu amor, favor e poder. É o que desejo. Um ótimo dia. Em o nome do Senhor.